Eu pensei muito em como que eu ia começar esse vídeo, porque assim, esse livro ele é muito bom. Só que enquanto eu escrevi o roteiro sobre o que falar dele, as minhas experiências, uns pontos que eu acho que seriam os pontos chaves do livro, eu meio que esbarrava nos spoilers. Falei, bom, não é legal dar spoiler de livro, né? Então eu acho que eu consegui peneirar bem, eu acho que posso falar assim, né? O roteirozinho, e vou conseguir passar bastante informação sobre esse livro sem estragar a experiência de ninguém. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Mas antes desse vídeo começar, eu quero pedir para você, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, deixa seu like, ativa o sininho de notificações para receber notificações de próximos vídeos. Acho tão engraçado falar esse negócio. E indica esse vídeo para caso você tenha algum amigo que gosta de Brandon Sanderson, queira ler Trash e que esteja preparado, porque é um livrinho um pouco salgado, mas vale a pena. E eu vou contar para você por quê. Já compartilhou com ele? Podemos ir? Então, bora pro vídeo. A primeira coisa que eu tenho para falar é sobre essa edição que a Trama trouxe. Ela é idêntica à Internacional. Ele tem os detalhes. Eu sei que tem algumas outras capas internacionais a ilustração é diferente, mas a brasileira tá igualzinha à Internacional. Claro, tirando as palavras. Ele tem esse dourado que tá dando reflexo ali na minha ring light agora que eu tô vendo. Mas ele tem esse dourado que parece que não vai sair não sei, tem pouco tempo que eu tenho ele, né? Mas ele é bem bonito, ele é capa dura. É quase que, eu diria que até que uma edição de luxo, praticamente. A segunda coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que é o seguinte. Eu não recomendo, eu sei que Trash é o lançamento mais recente do Brandon Sanderson. Tá todo mundo falando dele, inclusive eu no caso. Ele é muito bom. Todo mundo dando 5 estrelas favoritando, muito 4 estrelas e meia. Mas eu não recomendo começar por ele, porque assim, existe personagens, não sei se vocês, caso você não conheça Brandon Sanderson, ele criou um universo onde tem vários planetas nesse universo dele, e cada história dele passa em um desses planetas. Por exemplo, Mistborn passa no planeta e tem toda a sua atmosfera, toda a sua ambientação totalmente diferente de Trash, por exemplo, que é um outro planeta. E eu não falo só em questão de ambientação terrena, não. Eu falo até de astros, porque se eu não me engano, em Mistborn, se eu não me engano, tem 2 luas. Em Trash tem umas caralhada de lua, acho que umas 5 ou 7, eu não estou me recordando agora a quantidade, mas eu sei que é muita lua. Eu vou explicar o porquê de todas essas luas mais pra frente. Em O Caminho dos Reis, se eu não me engano, tem 3 luas. Então, assim, ele criou um universo que eles chamam de Cosmere, eu acho que é assim que se pronuncia. E cada história dele, cada série, bom, como o Mistborn, né, que é uma série, cada série se passa num planeta diferente. Então, não recomendo você a começar por Trash por conta disso, porque você não vai entender. E porque existe um personagem, que eu não vou falar qual, porque é só lendo mesmo que você vai entender, que passa por todas essas histórias. Então, você vai ler, pegar Trash, você vai entender a história, sim, você vai entender a história de Trash, mas vai ficar muitas lacunas para você tentar encaixar, então você vai ficar um pouco confuso no final, ok? Então, se for para recomendar um livro para... Aí, Mark, qual livro você recomenda para quem está iniciando na Cosmere, para quem quer começar a ler Brandon Sanderson? Eu indico ler ou Mistborn, mas aí no caso não tem livro... Na verdade, nenhum dos livros dele mais antigos tem livro físico, a não ser que você queira pagar um rim para conseguir, né? Mas você pode ler ou Mistborn ou Elantris. Ui, que delícia! Mas vou deixar linkado aqui no canal, minha resenha de Mistborn, chama O Império Final, o primeiro volume, e eu super gostei, eu já conhecia a escrita do Brandon Sanderson através do Caminho dos Reis, e eu comecei por Caminho dos Reis. Não vou dizer que não recomendo, porque foi aquele negócio, foi a primeira experiência que eu tive com o autor, então foi tudo novo pra mim. Então eu leio os outros livros dele que eu fui encaixando, fui entendendo, fui pesquisando. Mas se fosse para quem
quer começar do zero, do nada, de um modo que vá dar segmento e entender tudo, eu recomendo ou Elantris ou Beast Boy, tá ok? Agora eu vou falar sobre Tress, a garota do Mar Esmeralda. Esse livro vai contar a história de uma garota que vive em uma espécie de... eles chamam de rocha. Vamos pensar para fins de entendimento do planeta dela para o nosso como um continente. Mas pensa num continente pequeno. Não chega a ser uma ilha, mas também não chega a ser um continente. É uma coisa entre aqui e ali. Então tá. Então tá bom. Ela vive nesse lugar. Ela é de uma família meio pobrinha. Mora ela, a mãe e o irmão. E ela é meio que apaixonada pelo carinha que ele é filho do Duque. Essa região, eles têm... nesse planeta, na verdade, eles têm o rei, o duque, tem a questão de monarquia toda, sabe? E o mundo deles é meio que regido, acho que eu posso colocar assim entre aspas, por esporos. O que seriam esporos? Seria como se fosse, vamos colocar assim, um modo... Eu vou exemplificar para vocês o modo que eu consegui entender como é que funciona isso aqui nessa história. Pensa naquelas... como é que chama? Mamona, sabe? Tipo uma mamona mesmo. Eu não sei se em outra região costuma chamar de outro nome, mas eu consegui pensar nos esporos desse jeito. Como uma esfera cheia de espinhos. O problema desses esporos é que eles, quando entram em contato com água, eles são letais. Eles podem, desde criar vários galhos cheios de espinhos com venenos, como se transformar em cristais, como se transformar em uma gosma preta, sabe? Cada cor de esporo tem uma ação diferente em contato com a água. A Tress, ela vive na rocha, e a rocha é rodeada por esporos verdes. Os esporos verdes fazem isso. Eles criam tipo ramos, galhos, sabe? Em contato com a água. Aí você pensa, beleza, é só não jogar água em cima dos esporos. Tá, seria fácil. Se os esporos não cercarem a ilha, sabe? Porque lá não tem água para você, igual um oceano de água. É um oceano de esporos. Então, isso daí já fiquei... uou, que diferente, que gênio que o Brenda conseguiu fazer. Mas aí eu pensei, bom, beleza. É um mar de esporos. Mas como que as pessoas fazem para sair da ilha? Elas não saem? Como é que acontece? Eu vou explicar mais na frente como é que funciona esse esquema. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar para vocês como é que se elimina esses esporos. Porque assim, esses esporos eles não são densos assim para ficar igual água. Não, eles voam. Eles são leves. Eles conseguem... Se bater um vento, consegue levantar os esporos. Então, você pensa, o nosso corpo é formado de água. O suor da sua pele é água. Então, se o esporo entrar em contato com o suor da sua pele, ferrou. Se um esporo entrar por dentro do seu nariz, que aqui dentro é tudo mucosa, né? Tudo úmido, imagina, o troço vai entrar para dentro de ti e vai estourar a sua cabeça, sabe? Então, para poder eliminar esses esporos, existem dois modos, que é ou usando sal, jogando sal, e por isso que muitos dos alimentos que tem lá na rocha são salgados, são muito salgados, eles ingerem muito sal. Não me diga! Como o uso de prata, o metal prata mesmo, sabe? Só entrar em contato com a prata, os esporos ficam cinzas, os esporos morrem. E como eu disse, a Tress, ela é uma garota simples, ela mora com a família, ela é apaixonada por filho do Duque, que é o Charlie. E assim, o Charlie, ele não é um cara que é narizinho em pé, que se acha melhor do que todo mundo, que não sei o que, não. Ele é um garoto simples, ele às vezes se apresenta para ela como filho do jardineiro, sabe? Então, assim, ele é bem tranquilo quanto a isso. Ele é bem, eu não vou dizer bobinho, sabe? Mas ele não liga muito para status. Eu acho que é o modo mais enxuto e mais coeso que eu posso resumir o Charlie. E a Tress, ela tem uma, eu não vou dizer uma coleção imensa, assim, não por ela ser de família pobre, mas ela tem um certo apego por copos,
sabe, copos decorativos, essas canecas, eu acho que a gente pode colocar assim, né? Canecas que tenham desenhos, ela tem uma coleçãozinha. Então, ela sempre, quando ela consegue alguma, ou alguém dá para ela, ou alguém que chega em navios mercantes traz para ela, de amigos do pai dela, ou amigos dela mesmo, sabe? Ela sempre vai lá para mostrar pro Charlie que ela tem uma paixonitezinha por ele e ele por ela, mas é aquela coisa velada, aquela coisa de ai, não quero, não posso. E eles têm mais ou menos, se eu não me engano, o Charlie é um pouco mais velho que ela, eu acho que questão de meses só, mas no começo da história, eles têm 16 anos. E assim, o que acontece? Nessa coisa de ai, meu filho já tá ficando mais velho e tal, o Duke começa já a pensar em questão de status mesmo, e nem questão financeira, não ia fazer coisa de dinheiro aqui, mas nem questão de financeira, é questão de status mesmo. Então ele fala com o filho, olha, a gente vai sair da ilha, a gente vai procurar, vai passar por todos os reinos e tal, para achar uma esposa para você. Eu não aceito! E o cara simplesmente não quer, ele gosta da Tress, só que eles ainda meio que estão com medo, com receio, não sei. Sei que eles têm uma certa coisa assim, eu não sei se eu falo, não sei se eu não falo pra ele que eu gosto dele, que não sei o que e tudo mais. Mas aí ele fala assim, bom, o Charlie se vê na obrigação de ir com o pai. Não é discutido isso. E a Tress fica um pouco chateada com isso e tal, mas ele fala pra ela, olha, eu não vou me apaixonar por nenhuma garota, eu vou fazer um monte de coisa nojenta pra elas me rejeitarem, e a cada continente, vamos falar assim, a cada continente, né? A cada continente eu vou mandar um copo pra você saber que eu passei e tal. Então ele mandava um copo pra ela e uma cartinha escrita, um copo pra ela, uma cartinha escrita. Só que no meio disso as cartas param de chegar. Eu acho que ele manda uns 3 ou 4 copos pra ela e para de chegar. Quase um ano depois, ou um pouco mais de um ano depois, o pai volta e aí ele fala, o meu filho morreu e agora que eu trouxe foi o meu sobrinho que tá casado com essa mulher aqui e vai continuar a minha sucessão. Aí todo mundo fica especulando e tal. Ela começa a investigar e descobre que na verdade o pai acaba desconfiando, o pai e o rei acabam desconfiando de que o filho que tá fazendo não tá fazendo por onde para conseguir uma esposa e tal, e acabam dando ele de oferenda, o Charlie de oferenda para a feiticeira. A feiticeira é uma mulher maligna, que é contada na história, que domina o mar da meia-noite, que é um mar de esporos pretos, e que sim, nenhum navio, nenhuma embarcação, nada consegue passar por lá. Ela acaba afundando qualquer navio, qualquer embarcação, qualquer coisa que passa pelo mar dela. E eu sei que eu não consigo lembrar agora como é que funciona na parte mercantil do universo. Mas eu sei que ela atrapalha um pouco o comércio do rei, sabe? Então o rei meio que manda o Charlie para ela como uma oferenda, né? Para que ela deixe o rei fazer as coisas dele, fazer o comércio dele tranquilo. Mas aí a Tress fica puta com isso e dá um jeito de escapar da rocha, do continente dela, para ir atrás do Charlie. Então aí você me pergunta, mas aí como é que funciona a questão dos navios? Porque já que ela vai atrás do Charlie, ela precisa sair da ilha, da rocha, para ir atrás do Charlie que está numa outra ilha, num outro continente. Como é que ela faz para ir lá? Eu vou explicar para vocês agora como é que funciona essa questão dos esporos. Porque quando eu pensei nisso, eu pensei, bom, beleza, os esporos não podem pegar água, porque eles se transformam em outra coisa totalmente diferente. Prata e sal destroem os esporos, ok. E tem uma, como se fosse uma lei, na verdade nem uma regra, é uma lei, de que ninguém pode sair da rocha. Então, a Tress dá um jeito de sair de lá, não vou contar como, mas ela dá um jeito de sair da rocha sem ser pega, sem ser presa. Mas eu pensei, como é que o navio vai andar sobre os esporos? E se o sal e a prata conseguem destruir os esporos, por que ninguém nunca destruiu todos os esporos para poder andar, já que não tem água?
Aí eu fui entender o que acontece. Vocês lembram que eu falei lá no começo que no universo da Trash, no mundo da Trash, existem várias luas e cada lua tem uma ligação com os esporos? Então assim, pensa comigo que essas luas são como torneiras, vamos colocar assim, sabe? Ela é na lua é que derrama esses esporos na Terra. Então, o Brandon descreve literalmente que a lua está ali, ela não some, melhor, ela some em alguns momentos, mas até onde eu entendi, ela não some totalmente. Ela não fica invisível. E ela derrama como se fosse uma cachoeira, sabe? De esporos. Então, cada lua derrama um esporo, uma cor de esporo diferente que age de modo diferente. Eu falei, então é por isso. Mas aí você pensa, bom, beleza. Os esporos caem da lua, fica na terra e tá ali paradinho. Como é que o navio vai andar? Ele é movido mecanicamente? Como é que ele faz esse trajeto todo? Aí o Brandon também traz uma nova perspectiva para isso. Existem como se fosse buracos no chão, vamos colocar assim, onde há vazão de ar, sabe? Pensa numa erupção vulcânica. Só que no lugar de lava, sai ar. E nessas pulsões de ar, vamos colocar assim, ele levanta os esporos e com a massa dos esporos vai fazendo uma movimentação como se fosse uma água mesmo, né? Então aí os navios começam a navegar. Mas esse fluxo de ar não é muito contínuo, uma hora ele para. E se ele para, os esporos param de submergir e emergir. Não, falei difícil. E o navio para também. Essa gente inventa cada coisa. Então eles têm toda uma preocupação quanto a isso, porque tem navios piratas, então se você está meio que fugindo de um navio pirata e o local onde você passa para de empurrar o ar, né, de sair ar, o navio pirata pode acabar bombardeando o seu, porque também o navio pirata vai estar parado. Então ele vai conseguir bombardear o seu navio que está parado ali. Então ele traz esse esquema. E eu achei que iria ficar um pouco chato, porque eu falei, pô, esse negócio de navio e tal. Eu tive uma experiência dessas com... como é que chama? A trilogia lá dos Grishas, né? Eu tive uma experiência com aquilo lá, eu falei, não tá muito do meu agrado, eu não tô gostando muito disso, mas foi, graças a Deus, foi bem curtinho. Mas eu pensei, não, vai ter navio de novo, vai ter esse negócio, tudo de novo. E assim, nessa atmosfera toda que ele trouxe diferente, com a dinâmica de água, que não é água, o uso dos esporos, no meio dessa água, dessa fake água, né? Nesse oceano de esporos e tal. É muito interessante, é muito bom. Eu falei, não, aqui eu consegui entender, aqui eu gostei. Então a Trash, ela dá um jeito de sair da rocha, ela vai parar num navio atrás do grande amor dela. Tá aí, tudo bem. Aí você vê, o Brandon, sendo o Brandon, ele traz vários personagens. Não vou dizer que tem uma gama muito grande de personagem igual o Caminho dos Reis, graças a Deus. Mas, até porque, assim, eu sei que no Caminho dos Reis tem muitos personagens, mas o livro é muito grande, tanto a linha de tempo quanto as passagens de cenas de Caminho dos Reis é muito extensa também. Já em Trash, como é num navio, só você imagina, se tivesse 50 personagens dentro do navio e falar dos 50, eu falei, porra, ferrou, né? Mas não. Tem sim os seus personagens principais, são totalmente diferentes uns dos outros. Eu particularmente, eu sou obrigado a falar, são totalmente diferentes de tudo que eu já li. O esquema, tanto, eu não digo tanto da questão de física dos personagens, não. Mas, apesar do que tem alguns que sim. Mas, na questão da dinâmica dos personagens, das histórias dos personagens, foram totalmente diferentes umas das outras. E isso pra mim foi tipo assim, o docinho de mel, sabe? Eu consegui tanto me conectar com todos eles, como entender todos eles. A Trash também se envolvendo com eles e tal. Foi assim,
modo muito incrível, muito incrível. Só pra vocês, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês que vai ser, eu não sei se vai ser um grande spoiler assim não, mas só pra vocês entenderem que tipo de personagem o Brandon criou pra essa história. Existe um tipo de morto-vivo que tá dentro desse navio, que ele é médico, ele é cientista e ele é negociante. Então, só vocês já imaginam o que esperar de uma tripulação de um navio no mar de esporos. É bem legal. E eu gostei que, assim, no começo, nos primeiros capítulos, ele ficava com deixando uma revelação, uma reviravoltazinha, sabe, pro final do capítulo. Eu ficava assim, não, ela não fez isso. Não aconteceu assim. Só que depois eu fiquei assim, bom, isso vai acontecer em todo o capítulo, todo final de capítulo, vai ficar essa coisa meio que previsível. Só que não. Acaba acontecendo no meio do livro pra frente, né? Eu acho que, na verdade, acho que a partir do 4º ou 5º capítulo, mais ou menos, essas grandes revoltas, essas surpresas, sabe, já acontece no decorrer da história mesmo. Então fica uma coisa mais fluida, uma coisa mais sedenta, não quero mais, eu quero saber, e agora, o que ela vai fazer? E agora, o que acontece? E aí, ela descobriu aquilo, sabe? Então ficou uma coisa mais fluida, mais cheia de informação e ao mesmo tempo mais gostosa de ler. E além daqueles outros pontos que eu falei para vocês lá no começo, que não é ideal começar a ler por Trace, tem um personagem, na verdade, a história toda de Trace é narrada por um personagem, é que se você não conhece a Cosmere, se você não leu os outros livros, você vai entender a história de Trace, é tranquilo, mas você não vai entender quem é esse narrador. Então, você vai ficar um pouco confuso. E eu não vou me cansar de dizer isso. Esse livro é incrível. Ele é muito bom. A construção de personagem dele é ótima. A história dele é totalmente diferente de tudo. Eu vou sempre cair nessa tecla de que não comece por Trace. Você não vai entender a história do jeito que você entenderia se pelo menos você conhecer a Cosmere. Caso você não queira, eu não quero ler um monte de livro e tal, pelo menos dá uma pesquisada então sobre o que é a Cosmere, como é que funciona. Tem muitos fóruns na internet do Brandon Sanderson ou da própria Cosmere que explica isso muito bem detalhado, muito direitinho. Então, recomendo você, caso não queira ler tantos outros livros para começar a ler esse, que você dá pelo menos uma olhadinha lá. Esse livro eu não mostrei para vocês ainda, mas deixa eu abrir ele aqui, ó. Ele, como eu disse, ele é capa dura, né? Ele tem figuras. Ele é colorido, na verdade. Deixa eu procurar aqui uma imagem. Porque assim, ó, vou mostrar aqui. Na parte do capítulo, todos os capítulos ele tem essa cor verde. Todos os detalhes verdes. Então, quando muda, né? Também tem uma mudança aqui do livro. Aqui, ó. Ele, quando muda para vermelho, ele muda aqui na letra, aqui na gravura, né? Ele tem toda essa dinâmica colorida. E ele também tem ilustrações. Aqui, ó. Nessa ilustração, por exemplo, a gente consegue ver o Charlie e a Trace. Tá vendo? Então ele tem essas ilustraçõezinhas. Ele é colorido. Tem uma outra aqui, inclusive, que ela é até mais colorida, na verdade. Essa primeira ilustração que tem só da Trace com a canequinha. Então, ele tem essa... Não sei como é que chama essa daqui. Não faço nem ideia como é que chama. Mas é colorido também. Então, assim, eu sei que ele é... Aqui, ó, tem também na outra parte, de trás do livro. Eu sei que ele é um livro caro. Ele tá um preço assim, um pouco salgado mesmo. Eu, particularmente, eu ganhei ele de aniversário. Mas eu super recomendo, caso surja algum cupomzinho de desconto, pega ali o CPF do vizinho, da tia, da madrinha, cadastra lá e compra ele que você não vai se arrepender. Vale muito a pena. Eu sou rica! Eu sou rica! Então assim, gente, esse livro é um livro único. Você não precisa ter lido os outros livros para poder entender a história da Trace. Você precisaria ler, ou pelo menos o fórum, como eu disse, para você entender a história da Cosmere, para você entender como é o universo onde a Trace mora, onde a Trace vive, para ser mais exato. Então, pode ler tranquilo. Se você só ler o fórum e pegar esse livro para ler, pode ler tranquilo. Ele faz parte de um projeto secreto do Brandon Sanderson. Então,
Se eu não me engano, vão ser 4 livros ao todo que o autor escreveu, que era praticamente só para ele e a esposa, para os filhos ou filhas dele. Mas eu acho que pensando no Money, né, ele resolveu publicar, graças a Deus, porque é um livro muito bom, eu amei, 5 estrelas favoritado, recomendo para todo mundo ler, e espero eu que... eu acho que a trama, que é a editora que trouxe, não sei se está aparecendo ali no reflexo, né? Eu acho que a trama vai trazer todos os livros dele, não tenho certeza sobre essa informação, espero que sim, tá ok? Então, eu pensei em falar muito mais sobre Trash, sobre os personagens, mas eu sei que se eu falar, eu vou dar spoiler, eu vou acabar estragando a experiência de vocês sobre a história, sobre tudo, sabe? Então eu acho que eu consegui falar o essencial e o que eu achei do livro sem estragar a experiência de ninguém, tá ok? Então eu quero agradecer vocês por terem assistido até aqui. Vou pedir novamente para que, caso ainda não seja inscrito, que se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. E eu te vejo na próxima. Tchau, tchau, gente. Pois é, foi aí que o problema começou. Aquele sorriso. Aquela droga de sorriso.